Olá, sétimo ano. Vamos começar nossa aula de hoje? Dois assuntos: conversação e pontuação. Não existe uma conexão direta entre eles. É que eu quis otimizar. Para não ficar uma aula muito curtinha, trouxe esses dois temas para nós trabalharmos. Vamos lá. Conversação, não tem muito mistério. Fala sobre conversa. É uma das formas mais frequentes de comunicação oral e é por meio dela que se transmitem ideias. Oral, oralidade, fala, voz. Estrutura da conversação. Para que a conversação, para que a conversação se desenvolva adequadamente, é necessário que todos os interlocutores forneçam e obtenham algo enquanto falam. Para isso, todos devem ter a oportunidade de expressar-se, deixando claras suas opiniões. O êxito de uma conversação depende de que os participantes cooperem ativamente, que cada um deles forneça a informação que se pede, que seja verossímil e que se expresse com clareza. Vamos lá. Vários conceitos aqui, todos simples. Talvez nós não tenhamos parado para pensar sobre eles individualmente, mas é algo tão orgânico, algo tão funcional, que a partir do momento em que nós aprendemos a falar bem pequenininhos, isso daqui já é entronizado, isso já é incorporado à nossa fala. E nós agimos automaticamente sempre que é necessário. Vamos lá, ponto a ponto. Então, para que a conversação se desenvolva adequadamente, é necessário que todos os interlocutores forneçam e obtenham algo enquanto falam. Interlocutor. Aqui nós temos o conceito de pelo menos dois locutores. Quem é o locutor? É aquele que fala. E como assim interlocutor, professor? Inter é um prefixo que vem do latim e quer dizer entre. Então, interlocutores, entre locutores. O locutor fala e naturalmente ouve. Nós sabemos que para falar eu preciso ouvir. Ah, o fulano é surdo-mudo. Não, o fulano é surdo. Fulano não aprendeu a falar porque não ouve. Então é por isso que... Alguém já se perguntou? Eu já ia dar a resposta antes de fazer a pergunta. Alguém já se perguntou por que eu falo português e não falo espanhol, por exemplo? Ah, essa daí é fácil, professor, é porque a gente mora no Brasil e no Brasil se fala português. Ótimo. Mas digamos que eu more no Brasil, mas seja filho de paraguaios. E os meus pais falam em paraguaio comigo? Não, eles falam em espanhol. Aí, como é que funciona? Como é que fica a minha cabeça? Eu sou uma criancinha que está aprendendo a falar ali com meus 1 ano e meio, 2 anos. Eu vou aprender a falar mais em espanhol ou em português? Porque eu moro no Brasil, todo mundo fala português. Vou falar português? Não, eu vou aprender a falar em espanhol porque meus pais falam assim. Eu ouço os meus pais reproduzindo aquilo e eu vou incorporando. Eu nem sei o que é língua, o que é fala, o que é oralidade, o que é interlocutor, o que é conversa, mas eu acabo assimilando aquilo e para mim se torna algo natural. Aí eu vou para a escola ali com meus 4, 5 anos e começo a ouvir outra língua, que é o português, que acaba aparecendo com o espanhol. Mas existem outros elementos e aí eu vou incorporando esses elementos também. Aí eu passo a falar português e espanhol, duas línguas. Então, eu estou viajando já, né? Estou indo longe, longe, longe na conversa. Os interlocutores são os locutores que conversam, que dialogam. Segundo ponto, para isso, todos devem ter a oportunidade de expressar-se, deixando claras suas opiniões. Levando em consideração o que eu acabei de ler, eu faço uma pergunta. O que nós estamos tendo aqui, essa nossa aula, é uma aula dialogada? É uma aula com interlocutores? É uma aula em que todo mundo fala? É uma aula em que ficam claras as opiniões dos interlocutores? Para todas estas perguntas, a resposta é não. Todas não. Na verdade, uma é sim.
porque vocês são meus interlocutores, vocês alunos são meus interlocutores. Mas existe a possibilidade de vocês me perguntarem, de me questionarem em tempo real? Não. Por quê? Como é que essa aula está sendo mediada? Via WhatsApp, via YouTube. Então, não dá para expor as opiniões, não é uma conversa, não é um diálogo propriamente. É uma conversa porque no momento em que vocês têm acesso a esta aula, vocês estão interagindo comigo de alguma forma, mas não é diretamente, tá bom? Então aqui, esse segundo ponto não foi cumprido. Ah, professor, então não é uma conversação? Aqui não, aqui é uma aula. Estamos falando sobre conversação, estamos conversando? Sim, mais ou menos. Vocês conseguem me entender, né? Vocês são grandinhos, vocês são espertos. Terceiro ponto. O êxito de uma conversação depende de que os participantes cooperem ativamente. Então, aqui é diretamente ligado ao segundo. Tá? O segundo fala sobre deixar claras as opiniões e aqui cooperação ativa. Se só um fala e o outro ouve, não é conversa, é monólogo, é a diferença. Quando é que vocês, sobretudo, que são novinhos, ouvem monólogos? Quando fazem alguma coisa de errado. O pai, a mãe chega do trabalho, chega em casa estressado. Quem quebrou aquilo? Ah, não fui eu. Foi bem o vento que soprou, né? Não, não, não foi, pai. Bora, pode falar. Aí tem que falar, senão ou é o monólogo ou é surra, né? Conhecem bem essa história aí. E o último ponto, que cada um deles forneça a informação que se pede, que seja verossímil e que se expresse com clareza. Bem, retomando aqui o conceito não, o exemplo do momento em que o pai pede explicação sobre o ocorrido na casa. Se não houver uma informação clara, verossímil, o negócio vai ficar feio. O que é verossímil? Verossimilhança tem a ver com semelhança, com algo que realmente ocorre. Então eu quebrei um prato. Eu digo para minha mãe que foi um espírito que derrubou da minha mão. Provavelmente ela não vai acreditar em mim, né? Meu pai também vai dizer que eu tô tirando barato com a cara dele. Então, aqui não houve clareza, não houve verossimilhança. É melhor eu dizer, ai, mãe, caramba, desculpa, eu tava com a mão ensaboada e aí acabou que o prato escorregou e caiu. Tá bom? Então a estrutura. Aqui, ó, eu falei para tentar deixar mais claro, mas como eu iniciei a fala, isso aqui é algo nato. Nós nascemos não, mas nós temos a capacidade, desde que nascemos, de desenvolver a fala, a escuta. E aí é incorporado automaticamente. Então, uma conversação geralmente tem a seguinte estrutura: abertura, orientação, desenvolvimento e encerramento. 4 pontos. O primeiro consiste em uma saudação ou em alguma expressão que chama a atenção do ou dos interlocutores e dá início à conversação. Como vai? Quais são as novidades? E tantas outras possibilidades. Oi, tudo bem? E aí, maluco, como é que tu tá? Orientação é a fase em que se introduz o assunto ou se direciona a conversação para ele. Opa, eu botei exemplos e veio só um. Foi um erro meu. Ouvi dizer que tu estás estudando alemão? É uma orientação. Eu não sei muito bem como conduzir a conversa, né? Ai, olha aquele... Como é o nome daquele cara? Ele é Marcos, né? Eu sei lá o nome dele. Caramba, primo do vizinho do meu pai ali, eu não lembro o nome dele. Eu vou puxar assunto com ele. E aí, como vai? Quais são as novidades? Tá tudo bem. Ouvi dizer que tu está estudando alemão? É uma orientação. A abertura é o primeiro momento, naturalmente. E aí depois eu preciso seguir. Já dei a orientação. Vamos ao desenvolvimento. É formado pelas diferentes intervenções dos interlocutores, nas quais eles trocam opiniões sobre o assunto inicial. Eita, olha só. Gente, é o seguinte. Já não dá para parar agora e editar, que vai ter que voltar do zero, gravar tudo, vai dar muito trabalho. Tá tarde, eu só gravo aula à noite, ó, já é madrugada. Os grilos estão aqui para me carregar, que eu moro dentro do brejo.
Vocês sabem, né? Já falei nas outras aulas. Inicial, olha como que ficou. Ficou inicia e a exclamação. Não foi graça que eu quis fazer, não. Foi um erro, foi um equívoco. Sim, deixa eu retomar aqui o ponto todo. É formado pelas diferentes intervenções dos interlocutores, nas quais eles trocam opiniões sobre o assunto inicial e acrescentam novos assuntos. Então, o camarada foi perguntado se estava estudando alemão. Sim, eu me inscrevi numa escola de línguas porque me pediram lá no trabalho. Abertura, orientação, desenvolvimento, vamos ao encerramento. Uma conversa maravilhosa, né? Muito produtiva. É a parte final, quando se conclui a conversação com alguma forma de despedida. Bem, vamos ver se a gente se vê em breve. Até mais. Aquele papinho furado, né? A gente marca qualquer coisa, qualquer dia. Os registros da conversação. No momento de iniciar uma conversação, usam-se determinados registros que dependem do grau de formalidade na relação entre os interlocutores. Os registros, como usos específicos da língua que se manifestam em cada falante, determinam voluntária ou involuntariamente as diferentes características da conversação. Os dois tipos de registros possíveis, quais são o coloquial e o formal, definem-se de acordo com uma série de parâmetros situacionais, como são vários, aqui são os principais. O grau de intimidade entre os falantes, o conhecimento compartilhado entre os falantes, a cotidianidade da conversação, o ambiente onde ocorre a conversação, o planejamento da conversação e a finalidade desta conversação. Então, nós temos aqui 6 elementos. Vamos falar um pouquinho de cada um. Grau de intimidade entre os falantes. Naturalmente, se eu converso com meu irmão, com quem eu nasci e cresci, eu tenho muita intimidade. Eu posso falar sobre praticamente tudo com ele. Mas digamos que eu conheça meu irmão só quando eu tenho 20 anos de idade. É meu irmão, mas eu vou ter a mesma intimidade com ele? Vai demorar muito, né? Nunca vai ser a mesma que eu tive com um irmão que eu vi nascer. O conhecimento compartilhado entre os falantes é uma relação direta com outro ponto. Se eu fui criado com meu irmão, os meus amigos são provavelmente amigos dele. Se não forem amigos dele, pelo menos ele sabe quem são. Então, se eu falar sobre uma situação que ocorreu na escola, ele vai saber a quem eu me refiro. A cotidianidade da conversação. Se eu encontro... Vamos tirar o irmão aqui. Mas se eu encontro um vizinho toda semana, quando eu vou na segunda-feira de manhã à padaria, eu tenho pelo menos alguma coisa para falar com ele. Né? E aí, eu não vi o senhor na padaria na semana passada. Pois é, porque eu viajei. Então, quebrou o cotidiano, mas é uma estrutura que se repete normalmente. O ambiente onde ocorre essa conversação. Se eu encontro este mesmo vizinho dentro da igreja, eu não vou ficar batendo papo com ele, porque eu tenho que me concentrar na celebração. Mas se eu encontro com ele numa feira, aí eu posso falar qualquer bobagem com ele, porque feira é um lugar de barulho, lugar não é muito controlado, né? O planejamento da conversação. Se eu tenho um assunto muito sério, eu tenho que pensar. Por exemplo, esta aula eu tive que montar. Selecionei o conteúdo, montei as projeções ou slides, que é o termo em inglês, e agora estou gravando o áudio e lendo, naturalmente, para vocês. Eu planejei tudo isso. Mas se eu encontro com um de vocês no meio da rua, professor, eu não entendi muito bem aquela aula. Qual aula, meu filho? Aquela lá que o senhor passou do 7º ano. Aí eu, tá. Me diz aí qual foi o ponto que faltou. Credo, professor, lá na aula o senhor disse que planejou tudinho, agora o senhor não lembra mais de nada? É diferente. Eu planejei montar, eu montei esta estrutura, eu estou travando esta conversa com vocês dentro de um plano estruturado. Agora, quando eu encontro um aluno, seja um de vocês, enfim, quando eu encontro uma pessoa que me pergunta sobre qualquer assunto, eu não tenho uma conversa planejada, é uma conversa espontânea. Talvez a outra pessoa tenha já as perguntas feitas, selecionadas a me fazer, mas eu não tenho obrigação de saber responder de imediato. Isso é natural, em qualquer situação.
Desculpa, qualquer situação não, situações assim, né? Espontâneas, informais, situações coloquiais. E a finalidade da conversação. Hoje mesmo eu tive uma conversa via WhatsApp com uma aluna que estava me questionando uma postura que ela considerava inadequada. Eu falei, olha, minha querida, com toda a educação, né? Que não pode ser grosso, tem que ser super educado, sempre. Olha, minha querida, eu já expus os motivos lá no grupo do WhatsApp, por isso, por aquilo outro, então estamos decididos, boa tarde e até algum dia. Ela ficou chateada, me xingou, mas eu ignorei. Ficou por isso mesmo, para não brigar com ela, porque a finalidade da conversação dela era uma, eu dei outro direcionamento, ela não gostou, e aí tem o direito de ficar chateada, não posso fazer nada em relação a isso, né? Vamos lá, finalizamos, para não me prolongar muito, então finalizamos aqui os registros na conversação, vamos lá. Conforme maior ou menor presença desses traços, é possível distinguir dois tipos de conversação: a formal, como a que os advogados e juízes mantêm durante um julgamento, e a coloquial ou informal, como a que ocorre entre amigos em um bar, falando sobre assuntos do cotidiano. Saber escutar. O êxito de uma conversação, especialmente se mais de dois interlocutores intervêm, depende da atitude dos participantes envolvidos. É necessário que eles escutem uns aos outros, levando em conta as seguintes diretrizes. Em primeiro lugar, é imprescindível respeitar a vez de falar de cada um. Todos têm direito a expressar educadamente sua opinião, sem interrupções. Em segundo lugar, cada falante deve prestar atenção ao desenrolar da conversa, para limitar-se ao assunto de que se fala e não repetir o que os outros já tenham dito. Em terceiro lugar, deve-se tentar compreender os pontos de vista dos outros e aceitar as ideias alheias que pareçam corretas e interessantes. E por último, devem-se respeitar todas as opiniões, mesmo que não se esteja de acordo com elas. Então aqui são fatores de coerência para que uma conversa seja agradável. Eu preciso, sobretudo, respeitar a opinião dos outros e deixar que o outro termine de falar. Porque a coisa mais irritante é alguém estar falando e o outro interromper. Vira bate-boca, vira baixaria e a conversa fica desinteressante, totalmente. É muito chato também, a gente está falando... olha, eu já te disse que não deu para fazer tudo na hora, porque eu estava muito ocupado. Ah, quer dizer que tu não fizeste tudo na hora porque tu estava muito ocupado. O tom, percebam o tom que a pessoa deu para falar, para repetir aquela explicação, não, para repetir aquela informação. Usou de deboche, de ironia, então isso irrita, desagrada, incomoda. E às vezes a pessoa, eu estou dando o exemplo de duas pessoas, mas digamos que seja um grupo de 4, aí está todo mundo ali conversando, uma pessoa fica desatenta, vira para o outro lado, aí alguém dá a informação, ela fala, pois é, menino, não sabia, eu já sabia disso mesmo, não sei o quê. Mas foi exatamente o que ele acabou de falar. Ah, foi? Desculpa. Aí fica aquele clima chato, constrangedor. E eu devo respeitar todas as opiniões, mesmo que eu não concorde com elas. Este último ponto é bem difícil de respeitar às vezes. Claro que isso daqui não é uma regra. Mas é aqui que os atritos são gerados, as confusões são montadas. Porque às vezes eu não concordo com a opinião do outro e eu não quero respeitar. Aí eu digo, olha, o que tu falaste é uma idiotice, tu és uma pessoa ridícula e eu não sou obrigado a ficar aqui. Aí vira bate-boca, às vezes vira briga física. Então, vamos dar o exemplo da política. Partido A e partido B. O A é rival do B, naturalmente. O A quer ganhar o B, naturalmente, e vice-versa. E aí, quando eu discordo, eu digo que o outro é um mentiroso, é um ladrão, é uma pessoa que não merece estar ocupando aquele cargo. E aí, a desavença está montada, a briga está feita. De conversa virou um desrespeito, o que nunca é interessante. E nós devemos sempre tentar
desenvolver esta característica de saber ouvir e respeitar. Falando de time, paraense, Remo e Paysandu. Agora a Tuna está voltando aí, mas está longe de recuperar tudo que já foi. Então se divide basicamente a torcida do Pará entre Remo e Paysandu. Ah, o Remo ganhou, é o melhor de todos. Não, mas o Paysandu tem muito mais título. Mas o Paysandu tá fora. Aí fica aquela briguinha. Às vezes é agradável, outras vezes vira briga séria, né? Infelizmente já houve casos de agressão, de morte, coisas bárbaras. Então, quando a opinião não é respeitada, a confusão se instala. Dentro do registro formal, nós temos menos intimidade, menos informação compartilhada, menos cotidianidade, mais planejamento, menos finalidade interpessoal e mais hierarquia. Vamos lá, um a um. Registro formal. Ou melhor, vamos primeiro aos exemplos que fica mais fácil para falar sobre os conceitos. Nós temos debate, entrevista, mesa redonda, consulta médica e conferência. Então, eu vou pegar um por um para exemplificar. No debate, eu tenho menos intimidade. Eu vou citar nomes aqui para ficar mais fácil. Vamos pensar em alguém que já morreu até. Deixa eu pensar aqui. Getúlio Vargas, será? Vamos imaginar aqui um debate político entre Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Eles são amigos? Provavelmente não, eles são políticos rivais. Então, quanto menos intimidade um tiver com o outro, é melhor, porque o nível de constrangimento que um pode causar ao outro é maior. Digo, olha, tu roubaste lá na tua gestão. Ah, e na tua, que era só sem vergonhice. Aí já está partindo para baixaria, mas acontece, né? No debate político, sobretudo, acontece bastante. Menos informação compartilhada. Vamos pegar aqui entrevista. Quando eu vou dar uma entrevista a uma pessoa, provavelmente aquela pessoa sabe muito pouco sobre mim. Vamos dar o meu exemplo mesmo aqui, professor Diego. Um jornalista fala, eu gostaria de fazer uma entrevista com um professor que trabalha a disciplina língua portuguesa. Pode ser com o senhor, professor? Sim, vamos agendar. Seu nome é Diego, é isso? Isso. Qual é a sua idade? Aí eu começo a dar os dados para ele. A minha idade, há quanto tempo eu trabalho como professor, o que me levou a ser professor, porque eu continuo gostando de exercer o meu ofício e por aí vai. Então, quanto menos informação esta pessoa tiver sobre mim, melhor. Ah, professor, mas ela pode, a jornalista pode entrar no Facebook. Se eu tenho Facebook, tenho. Ele vai ver alguma coisa lá? Vai ver foto minha, vai ver quem são meus amigos, alguns parentes, vai ver algumas informações sobre mim. E Instagram, o senhor tem? Tem. Ele tem seu WhatsApp? Não tem. Então, provavelmente, provavelmente, tá? Que fique claro, uma pessoa que tem o número do WhatsApp da outra, tem mais intimidade com ela, porque é algo muito privado. Claro que a pessoa só vai falar o que quiser, só vai mandar áudio, só vai mandar mensagem de texto, foto, seja lá o que for, de acordo com a sua intenção. Mas vocês, alunos, agora vocês têm meu número do WhatsApp por conta do grupo, né? Mas antes não. Ah, o professor não gosta da gente? Não, gente, não é assim, porque é algo mais restrito de fato. Menos, aqui é cotidianidade, nós estamos falando do menos, né? Então, menos intimidade, menos informação compartilhada, menos cotidianidade. Se aplica a todos aí, naturalmente, né? O que é a mesa redonda? É um debate também, mas é geralmente sobre um assunto mais leve. Nós costumamos ver bastante o formato mesa redonda para tratar de esportes, sobretudo o futebol, que é um dos esportes mais populares aqui no Brasil. Então, domingo pode pôr TV a cabo ou TV aberta, quase todos os canais têm o seu programa de mesa redonda. Alguns têm o nome, inclusive, mesa redonda, de fato. Aqui no Pará, qual é o mais famoso? É o Bola na Torre, lá da RBA. Domingo à noite passa, aí vai falar se tiver jogo do Remo, do Paysandu, quando não tem jogo de nenhum deles. Vai cobrir campeonato de várzea, assim, aqueles timinhos, né, de bairro que jogam. Enfim,
Então ali não é algo tão... É do cotidiano, mais ou menos, mas não se aplica tanto, porque o esporte ocorre em determinado período, é diferente do trabalho regular, da escola. Vamos aqui, nós temos mais planejamento em uma consulta médica. Vamos seguir a ordem, né? Ah, na consulta médica, planejamento. Quem é que se planeja mais? É o médico ou é o paciente? É o paciente, né? O médico pergunta: pois não, minha senhora, diga quais são o que a senhora tem sentido. Ah, um aperto no peito, uma tosse seca, dor de cabeça. Então a pessoa tem que pensar em tudo que vai falar para o médico e aí ele vai fazer o diagnóstico. Então há mais planejamento da parte do paciente do que do médico. O médico vai montar a partir do que ouvir o diagnóstico. Menos finalidade interpessoal. Vamos manter aqui a consulta médica. Ah, doutor, ou médico bom, não sei o que, eu amo aquele médico. Meio complicado ouvir isso, né? Não, a gente chega lá, como é o nome do médico? Ah, não sei, é Roberto, Luiz, não lembro agora o nome dele. Mas ele é o quê? Otorrino. Otorrino cuida da garganta, do ouvido. Ah, tá. Então aqui eu não tenho por que ter intimidade com o médico. E temos mais hierarquia. Vamos pegar aqui a conferência como último exemplo. Conferência, agora a gente tem visto muito à distância, via Google Meet, via Zoom, WhatsApp, Skype, Instagram e tantos outros aí que nesse período de pandemia nós temos presenciado. E o que é a conferência? É um encontro de várias pessoas para debater determinado assunto. Geralmente os assuntos debatidos são temas muito relevantes, então sobre trabalho infantil, sobre vamos falar das crianças ainda, né? Direito das crianças, o acesso à escola, sobre uma obra que deve ser feita em um bairro, o asfaltamento de uma rua, a criação de um parque, enfim. As conferências tratam de temas bem relevantes de uma maneira geral. Educação, né? Tem muita conferência de educação. E o que é hierarquia? Não falei ainda. É o posto, o patamar que cada um desempenha. Vamos pegar aqui o exemplo da escola. Eu sempre trabalho dessa maneira, quando falo de hierarquia. Quem é que tem o posto mais alto na escola? Diretor. Depois do diretor, vice. Coordenação. Vice-direção, né? Coordenação, professores. Aí tem todos os funcionários ali do apoio, secretaria, auxiliar de secretaria, servente, faxineiro, merendeira, porteiro. E o aluno é o último professor? Mais ou menos, porque se não tiver aluno não tem aula. Mas se a gente for analisar, o aluno deve respeitar, todo mundo deve se respeitar, isso daí é evidente. Mas todo mundo deve respeito diretamente ao diretor. E o aluno, por ser o mais novo, é o que tem que respeitar a todos. Então, a hierarquia, eu já cansei de ver aluno maltratar a servente. Quando maltrata o professor dá aquele puxão de orelha, sentido figurado, claro, que a gente não pode nem tocar no aluno, que senão é processado, Deus nos livre. E ainda mais a mim, que sou um pouquinho esquentado. Então eu já vi aluno falar um pouco mais grosso com o professor, o que foi mesmo? Não, professor, desculpa. E eu já vi aluno dizer, faz teu serviço aí que tu é servente. E toda vez que eu ouvi isso, eu chamei a atenção desse aluno, porque é falta de educação. Não existe essa hierarquia que ele acha, eu sou mais do que o servente porque o servente está varrendo. Não, negativo. O professor também é um servente, é o servente do aluno. Mas ele não está varrendo o chão, ele está dando aula, ele está ensinando. Todo mundo tem a sua função. E a hierarquia tem a ver com isso. Então, numa conferência, quem está organizando a conferência, mediando o debate, tem maior posto naquela estrutura. Vamos lá, seguindo. Temos também o registro coloquial, que é o oposto do registro formal. Então aqui nós temos mais intimidade, mais informação compartilhada, mais cotidianidade, menos planejamento,
mais finalidade interpessoal e menos hierarquia. Exemplo, conversa entre amigos e familiares e telefonema. Vou acrescentar um exemplo que está muito em moda. Não sei se vocês têm acompanhado, mas devem ter ouvido falar, pelo menos, e já devem ter pesquisado para entender um pouquinho o que é. O podcast cresceu muito, mas cresceu muito mesmo agora durante a pandemia. Nós estamos caminhando para o segundo ano, né? Já fechamos o primeiro, estamos caminhando para o segundo. E por que se popularizou tanto? Porque no podcast, mesmo que o convidado não conheça tanto o entrevistador, acaba que vai sendo desenvolvido mais intimidade, as informações são compartilhadas em maior grau, vai se adquirindo de alguma maneira também a cotidianidade, porque vai se falando sobre coisas banais. Um dia eu estava fazendo arroz lá em casa, queimou tudo, quando eu fui ver já estava a torneira vazando, enfim, vai contando coisas baboseiras assim, né? Então não tem um planejamento, porque vai lembrando, quando eu tinha 12 anos, eu vivi algo parecido com isso. E aí, não é necessário, de fato, planejamento. A finalidade é interpessoal, é a aproximação entre pessoas. Lembrem que eu falei lá atrás do prefixo inter, então é a aproximação. A finalidade desculpem, a finalidade interpessoal existe aqui em maior grau e existe uma hierarquia menor. Eu não tenho que respeitar o entrevistador, responder somente o que ele me pergunta. Eu posso sugerir sobre algo que eu queira falar. Então, esses são alguns motivos que ajudam a explicar o crescimento dos podcasts. O domínio das linguagens formal e coloquial está intimamente ligado ao nível sociocultural de cada falante. O emprego exclusivo de registros coloquiais indica que o falante é, provavelmente, pouco escolarizado. O uso de um registro coloquial em uma conversa não impede o emprego de recursos de cortesia, como a expressão "por favor". Por exemplo, desculpa, ficou ruim, que eu deveria ter bebido água antes de falar. Vou repetir esse trecho. O uso de um registro coloquial em uma conversa não impede o emprego de recursos de cortesia, como a expressão "por favor", por exemplo. Da mesma forma, um falante pode optar pela linguagem formal ou pela informal, de acordo com a formalidade do ambiente em que se encontra. Explicando um pouquinho aqui, comentando, né? Bem explicando. O primeiro parágrafo diz: o domínio das linguagens formal e coloquial está intimamente ligado ao nível sociocultural de cada falante. O que é nível sociocultural? Sócio, sociedade, cultural, o ambiente em que nós vivemos. Então, sem dúvida, aqui no Pará, a nossa cultura está relacionada ao calor, a elementos fortes. Então, a nossa comida é muito forte, o nosso açaí é muito forte. Não tem como, se a gente for ali para o Maranhão, já vai sentir uma diferença. Dizer, nossa, ali do Pará é melhor, prefiro lá. O nosso tacacá é apimentado, é normalmente tomado à tarde, na hora do calor. Então já tem o tucupi que é forte, vem a pimenta para fortalecer. Então isso tem a ver com cultura. E o sociocultural envolve vários elementos que vão além disso e, sem dúvida, a linguagem ajuda a identificar. E aí, quando eu uso exclusivamente registros coloquiais, provavelmente eu sou uma pessoa que não tem tanto estudo. E existem vários. Deixa eu pensar aqui. Nós chamamos também de desvios de linguagem. Nós peguemos, a gente trouxemos, nós veve, expressões assim. E muitas expressões de oralidade, né, tá, tipo, esse, ó, por exemplo, toda hora essa língua batendo assim, incomoda. Nós fazemos isso, sim, naturalmente. Quem é doutor, pós-doutor, enfim. Mas o uso exclusivo, é isso que está sendo destacado aqui, denota que a pessoa provavelmente não tem tanto estudo. Segundo parágrafo, o uso de um registro coloquial em uma conversa não impede o emprego de recursos de cortesia,
como a expressão por favor, por exemplo. E da mesma forma, um falante pode optar pela linguagem formal ou informal, de acordo com a formalidade do ambiente em que se encontra. Então, deixa eu pensar aqui num exemplo. Eu estou conversando com um amigo meu. Aí eu digo, pega esse copo que está aí em cima da mesa. A pessoa pode dizer tudo bem. Ou vou simplesmente pegar e entregar. Mas pode ser também que ela se incomode e diga, o que foi? É pra fazer o quê? Pega o copo aí, como é? Pega o copo. Ah, aí a pessoa já se toca. Por favor. Ah, tá bom, tá certo. Não, desculpa, é porque a gente é amigo, né? Então aqui existe a informalidade, mas não é por isso que eu também não é por isso que eu não posso ser educado. Então a expressão por favor é uma expressão de cortesia. Demonstra que eu sou uma pessoa que tem bons modos. E eu também posso, não é porque é meu amigo que eu vou falar com ele só na informalidade. Eu posso falar de uma maneira um pouco mais polida, de uma maneira um pouco mais formal. Este ponto é interessante. Como as mulheres e os homens falam, um ponto grande. Vamos lá. Analisando-se a linguagem coloquial ou espontânea de homens e mulheres, é possível distinguir nitidamente características linguísticas e usos específicos associados às falas de cada gênero. Embora existam estereótipos culturais, eu vou parar porque está muito grande, tá? Então, eu vou fazer as quebras durante a fala. O que é um estereótipo? É uma estrutura pré-concebida. Um exemplo clássico. Menino, engole choro, homem não chora. É o estereótipo de que o homem não pode chorar, porque o homem é forte. A gente, tem uma música famosa que vocês devem ter ouvido, eu não sei o nome, eu sei que fala Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. O Luiz Gonzaga canta. Então seria que a mulher paraibana é sapatão? Lésbica? Tem que ser politicamente correto, né? Não sou. Não é isso. É que a mulher paraibana é uma mulher forte, ou como se diz lá no Nordeste, arretada. Né? E aí ela é uma mulher paraibana que é quase um homem. Ela é mulher macho, mas ela é mulher? É mulher sim, forte. Então são estereótipos. Embora existam estereótipos culturais, frequentemente injustificados, como nos exemplos que eu dei, o homem pode chorar? Pode. A mulher pode ser forte? Pode. Deve-se reconhecer que existem marcas reais de fala que diferenciam os falantes por seu sexo. Além das diferenças associadas à fisiologia, à estrutura do corpo do homem e da mulher, já que estamos falando sobre voz, a fala, quais são o tom, o timbre e a potência da voz. Existem traços adquiridos por meio da cultura ou da educação que se refletem no discurso oral. Sabe-se, por exemplo, que as mulheres prestam mais atenção à pronúncia para torná-la mais suave e harmoniosa. Também se encontram algumas diferenças de vocabulário entre homens e mulheres. Em geral, acredita-se que os homens se afastam mais da norma padrão da língua, enquanto as mulheres tendem a respeitar mais as regras gramaticais. Nas conversas, as mulheres costumam participar de maneira mais organizada e coerente, enquanto a fala dos homens parece mais firme e segura. Vamos lá, pegar só o ponto final aqui. Cadê? Me perdi um pouquinho. Fala que as mulheres respeitam mais. Em geral, claro, isso daqui foi uma percepção, não é um estudo tão aprofundado, mas é uma percepção geral de que as mulheres se detêm mais às regras gramaticais. Então não diz eu vou matar ele, eu diz eu vou matá-lo. Eu vou pegar ele, eu vou pegá-lo. E aí, então as mulheres participam da conversa de uma maneira mais organizada e coerente. Olha, há controvérsias, né? Que popularmente nós sabemos, e não é à toa que se gerou o conceito de que quando tem muita mulher junta, às vezes o negócio é complicado, né? Porque uma fala mais que a outra, é muita risada. Então, ó, tá vendo? Não é um estudo tão assim. Ah, professor, até porque o senhor trouxe isso para nós? Porque são elementos que nós devemos analisar para ver se
tem validade ou não. Aqui existe validade, sim, mas não é absoluta. Então a mulher participa de uma maneira mais organizada e coerente, e o homem fala de uma maneira mais firme e segura. Vamos pensar que, às vezes, o homem nem sabe exatamente o que ele está falando, mas o tom da voz dele é mais forte que o da mulher. Aí ele fala com tanta firmeza, com tanta suposta verdade, que falei, pô, não vou nem debater que esse homem vai acabar me dando um murro. Não é uma percepção que existe? Ou melhor, é uma percepção que existe. É sim, gente. Tá? Então aqui são percepções, que fique claro. Não é o que eu, Diego, professor Diego, acho. Tem a ver com as percepções que eu tenho, mas tem a ver com as percepções gerais. E aí seria interessantíssimo se essa nossa aula estivesse ocorrendo dentro de sala de aula para eu ouvir de vocês, porque vocês trariam vários outros elementos para a nossa discussão. Finalizamos conversação, vamos entrar agora em pontuação. Um dos aspectos mais importantes da linguagem escrita é a pontuação. Os sinais de pontuação cumprem uma tarefa difícil: substituir no papel escrito ou aqui na tela do computador toda a riqueza de pausas, tonalidades e ritmos da oralidade. Está aqui uma relação com a conversação, oralidade. Quando falamos, temos domínio completo sobre a pontuação oral, entre aspas. Sabemos quando uma informação termina e quando outra começa. Sabemos quando devemos fazer pausa, como agora, e mesmo quando fazemos pausa no momento errado. Para tossir, por exemplo. Oh, desculpa, gente, deu pigarro aqui. Isso aqui foi forçado, foi proposital. Eu estou, de alguma maneira, atuando. E como é que vocês sabem disso? Não sei. A percepção de cada um, a hora que está ouvindo, se está ouvindo com fone de ouvido, se está ouvindo no celular, se está ouvindo no computador, na tela da televisão. E cada um vai poder ter a sua interpretação sobre isso. Em todo caso, a fala é espontânea, a escrita é programada, tem essa diferenciação bem importante. Que mais? Continuando aí. A pessoa com quem falamos traduz, entre aspas, as nossas informações imediatamente. O tom da voz vai determinar. Nossa, fulano está falando de uma maneira tão cansada. Será que... O que aconteceu com essa pessoa? Será que veio correndo e não consegue respirar? Não está bem. De frente, ei, tá falando muito rápido, para com ele, baixa aí, senão eu não consigo acompanhar a velocidade. Isso é pela fala. Na escrita, como é que eu vou saber? Enche de pontinho lá, que nós chamamos de reticências, nós vamos ver daqui a pouco. Será que é isso? Uma simples mudança de entonação indica se fazemos uma pergunta, tu vais lá? Uma afirmação, tu vais lá? Uma ordem, tu vais lá? Eita, agora a voz foi lá em cima, né? Ou exprimimos uma dúvida, tu vais lá? Ficou meio frouxinho, né? Mas é isso, as reticências marcam essa frouxidão da linguagem. Um espanto. Tu vais lá? Na linguagem oral, a entonação é cheia de significados. É ela que determina o ponto de me fugiu aqui o termo que eu queria que eu tinha selecionado. De entrosamento. Como é que se dá a conexão entre as pessoas? É pela entonação. Mas a escrita é muito mais limitada neste aspecto. Não tem como. Então, é por isso que eu cobro tanto de vocês a pontuação. No WhatsApp vocês me mandam umas mensagens assim de cadê a vírgula? Cadê o ponto final? Às vezes eu até pergunto, isso daqui é uma pergunta? Professor. Não tem um ponto de interrogação. Então, na escrita, a diferenciação se dá exatamente por meio destes sinais gráficos chamados pontuação. É impossível descrever todas as gradações de significado da linguagem oral. Gradação vem de grau, maior, menor. Está aí mais uma prova de que escrever não é a mesma coisa que falar. A escrita reduz e simplifica a fala em muitos aspectos.
Isso é bastante visível na pontuação. Todas as infinitas nuances, me perdoem aí que faltou um S, tá? Todas as infinitas nuances de significado do ritmo da fala se reduzem a alguns sinais de pontuação. Então, o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, o dois pontos, tá? Não é os dois pontos, é o dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o travessão, as reticências, os parênteses, as aspas e... Lembra de mais algum? Hein? Bem, quando falamos, não temos problema nenhum com a pontuação. Tu já interrompeste alguém para perguntar se ele estava dizendo uma vírgula ou um travessão? Não, né? É tão inusitada a pergunta que eu parei aqui e fiquei refletindo. Será que em algum momento da minha vida, sei lá, com meus 7, 8 anos de idade, eu parei para perguntar isso? Olha que eu sempre fui muito curioso, mas não, porque a fala determina. Nós sabemos, porque na fala geralmente existem outros elementos, como o gestual, existe o olhar, existe o toque, o volume da voz. Se eu estou perto, eu não preciso berrar. Eu falo de um tom mais brando. Vejamos como a pontuação pode impactar o teu desempenho no que diz respeito à redação do... Destaquei aí, ó. Ainda distante Enem. Vamos contar quantos anos faltam para o Enem. Vocês estão no 7º, temos aí o 8º, o 9º, o 1º, o 2º e o 3º. 5 anos. 5 anos. Nesta fase que vocês vivem, 5 anos é uma eternidade. Vocês estão com o quê? 7º ano, 11 anos, né? Alguns têm até 10. 10, 11, 12. Ih, vão estar lá com seus 16, 17 anos, quando chegarem ao ensino médio, já vão ser moças, rapazes. A cabeça já está voltada para trabalho, estudo, namoro, casamento, enfim. Aí vocês vão dizer, caramba, olha, eu lembro mais ou menos de um professor que deu uma aula uma vez, que eu vi lá no YouTube. Ele estava falando sobre isso, né? Olha como mudou. Vamos lá, aqui a gente vai falar só um pouquinho de Enem, tá? Não se desesperem, não. Competência 1 do Enem. Deixa eu lembrar que eu fiz o teste para ser corretor do Enem ano passado. São 9 competências, eu acho que é isso. Eu estudei pouco, gente. Essa parte, tá? Essa parte do Enem só. A competência 1 estabelece que é necessário demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Norma padrão. Existem várias possibilidades dentro da nossa língua. Existe uma que é chamada norma padrão. É aquela que diz o que é certo e o que é errado dentro da nossa língua. O que pode e o que não pode. E lá no Enem talvez o momento em que seja mais cobrado do jovem esta forma correta de se expressar por escrito. Lembre que falando eu posso ensaiar muito, é o que o ator faz, e eu decoro determinada fala, consigo reproduzir na hora. Mesmo com nervosismo, eu ponho de lado, eu consigo deixar de lado o nervosismo e digo o que tenho que dizer. Já por escrito, eu tenho que planejar tudo aquilo. E se eu não tiver o domínio preciso da escrita, eu não vou saber se cabe ali um travessão, se cabe ponto final. Eu vou ficar atordoado e vou me dar mal no meu intuito. Nesta competência, faz-se necessário a aplicação de alguns itens linguísticos da maneira correta, como o uso da crase. Vocês lembram da crase? É aquele sinal que seria o sinal agudo para a esquerda. A concordância nominal, concordância verbal, a regência verbal, a regência nominal, a colocação pronominal e a pontuação, que é exatamente o que nós estamos vendo. E são nestes que os candidatos cometem os maiores deslizes e erros em seus textos. Neste material, falaremos de um ponto específico, a pontuação. Observa o exemplo de um erro comum nas redações do Enem. Vamos lá.
Com a evolução do texto escrito, sinais de pontuação que um dia já foram marcas respiratórias, hoje se tornaram organizadores de períodos e parágrafos. Período, parágrafo é determinado pelo ponto. Terminou um ponto, terminou um parágrafo. Terminou um período também. A gente não vai aprofundar agora isso, tá bom? Só para, de fato, pontuar. Porém, muitos candidatos ainda optam por fazer de vírgulas e outros sinais elementos marcadores de ênfases e pausas, comprometendo seriamente bases gramaticais. Vamos ao dito exemplo. Setores da iniciativa privada fortalecem a economia quando em parceria com o Estado. Setores da iniciativa privada fortalecem a economia quando em parceria com o Estado. Ah, professor, mas eu estava só ouvindo, eu não li, eu não vi erro nenhum aí na sua fala. Olha aí, diferença de fala e escrita. Não existe a necessidade de pausa, até porque a primeira forma é a correta. Setores da iniciativa privada fortalecem a economia quando em parceria com o Estado. Agora eu vou dar a pausa e nós já sabemos qual é a certa e qual é a errada. Setores da iniciativa privada fortalecem a economia quando em parceria com o Estado. Percebam o ritmo, eu vou retomar aqui. Até fortalecem. Setores da iniciativa privada fortalecem. Setores da iniciativa privada fortalecem. Vocês perceberam? Eu li de uma maneira mais corrida, porque eu já estava vendo a vírgula, e aí eu resolvi dar uma ênfase. O que é ênfase? É destaque. Só que aqui está correto. Vamos ler para deixar bem claro aqui, depois eu faço algum comentário. Vale lembrar que o Enem considera uma boa redação aquela que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita são aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência. Mas, professor, ainda não entendi. Você não falou, você só disse que está errado. Mas por que um está certo e por que o outro está errado? É porque nós temos ali setor... vocês lembram do conceito de sujeito e predicado? Vamos lá. Setores da iniciativa privada fortalecem a economia quando em parceria com o Estado. Quem é o sujeito? E quem é o predicado? É a definição mais básica. O meu sujeito é setores da iniciativa privada. E o meu predicado, tudo que vem depois. Fortalecem a economia quando em parceria com o Estado. Quem costuma usar o computador, o Word, quando está digitando e põe uma vírgula, como aí nesse caso, setores da iniciativa privada, vírgula, provavelmente quando finalizar, quando der fechar o ponto ali, aqui é uma frase, então digamos que seja o parágrafo, fechei o parágrafo, aí eu bato no Tab, que é aquela tecla maior, para passar para a próxima linha, e vou seguindo a minha escrita. Aí vai marcar lá, em azul, aí eu clico, aí diz, não se separa o sujeito e o predicado com vírgula. Então foi este erro que ocorreu. Poxa, professor, mas eu entendi quando a pessoa fez isso daí, queria destacar, queria dar ênfase, que estava falando sobre os setores da iniciativa privada. Mas é um erro gramatical. E aqui o que nós acabamos de ver é que isso vai ser considerado um deslize. Só vai ser aceito se for uma excepcionalidade, ou seja, uma exceção. Aqui não é exceção, é um erro de fato. Os sinais de pontuação destacam-se como uma das regras de português mais importantes. É por isso que eu brigo tanto com os meus alunos, com vocês, em relação a isso. Eu não consigo admitir que um aluno que chegou ao 6º ano não domine basicamente os sinais de pontuação. Ah, mas eu não tenho obrigação de saber tudo, eu estou aprendendo. Sim, eu estou ajudando, eu tenho muito orgulho em praticar esse ofício, mas existem erros que são realmente grotescos. Existem pessoas que não pontuam nem no WhatsApp, nem numa folha de papel. E eu, como professor de português, não posso permitir que isso ocorra. Vocês, meus aluninhos, às vezes fazem isso e eu digo para vocês de verdade que me dói. Não é que doa como uma porrada, um soco, mas me incomoda. Então me dói nesse sentido, de ver que eu estou batalhando, dando o meu melhor e o aluno
não consegue entender, não é pegar, né? Não consegue entender o que eu me esforço tanto para ensinar. Deixa eu retomar aqui que eu falei que eu já estou me empolgando. Os sinais de pontuação destacam-se como uma das regras de português mais importantes. Por isso é fundamental dominá-los para ter sucesso na tua carreira. Seja qual for. Professor, eu acho tão bonito ver o operador de caixa no supermercado. Eu acho legal. Que legal, é uma profissão linda realmente. É linda, é muito importante para a nossa economia, para a nossa sociedade. Professor, eu quero ser aeromoça. Mas eu sou menino, professor. Eu queria. Como é aeromoça masculino, aeromoço? Não, o termo é comissário de bordo ou comissária de bordo, popularmente conhecido como aeromoça. Pode falar de qualquer jeito? Com certeza não. Porque a pessoa vai dizer, credo, aquele cara é burrão. Eu não viajo mais nessa empresa. Quero até que demita esse homem. Ocorre, gente, ocorre isso. Nesse contexto, uma vírgula no lugar errado pode comprometer o e-mail que tu demoraste horas para escrever. Como assim, professor? Tinha uma vaga de emprego. Eu solicitei aquela vaga. Eu escrevi um e-mail. E aí eu passei um tempão escrevendo, só que eu pus a vírgula ali que separou o sujeito e o predicado. Aí, ops. Aí eu digo lá, olá, bom dia, eu sou o Diego. Tudo isso é pontuado. Olá, vírgula, bom dia, vírgula, eu sou o Diego, vírgula, pretendo me candidatar, pretendo não, me candidato a esta vaga de emprego nesta importante empresa. Ponto. Nossa, já impressionei. Só por isso, professor, asseguro, eu dou a minha palavra, embora eu não seja o contratante de nenhum de vocês, dou a minha palavra de que isso vai chamar bastante a atenção de quem estiver lendo este e-mail. Vai dizer, essa pessoa aqui domina bem a língua portuguesa, tem potencial, parece ser inteligente. Vamos investir nela, vamos chamá-la para fazer a entrevista. Assim, conhecer a norma culta faz a diferença na tua carreira profissional, pois traz visibilidade e destaque. Visibilidade, a pessoa se torna visível. Olha, aquele menino ali é bom, viu? Se ele não estivesse trabalhando na empresa X, ele trabalharia comigo aqui na empresa J. Tô te dizendo, ele é muito bom. Se ele quiser sair de lá, a vaga tá aqui. Se destacou, ganhou visibilidade. Vamos a algumas regrinhas de português. Vou botar no diminutivo para ficar mais bonitinho. Primeira, como usar a vírgula? Atenção! Atenção! A vírgula deve ser usada para separação de termos que tenham a mesma função sintática na oração, assim como para isolar aposto, vocativo ou termos antecipados. Eita, professor, função sintática, o que é isso? Aqui a gente está só pontuando de fato. Não dá para aprofundar muito. O que é aposto? Aposto é um termo explicativo. E o que é vocativo? São expressões de chamamento. Ei, olá, tudo bem? São vocativos. Ou o próprio nome da pessoa. Maria, vem cá. Luísa, vem cá. O próprio nome também é marco vocativo. Ou termos antecipados, dentro da estrutura da oração. Além disso, um dos erros mais comuns é usar a vírgula para separar o verbo do seu complemento ou o sujeito na frase, como eu comentei há pouco. Vamos aos exemplos. Beatriz, Mário e Pedro se reuniram para fazer o relatório. Por que tem vírgula aí, professor? Vamos tirar a vírgula? Beatriz, Mário e Pedro se reuniram para fazer o relatório. Como é que vai ficar agora? É como se Mário fosse o sobrenome da Beatriz. Aí fica Beatriz Mário. Eu tenho, ao invés de 3 pessoas, agora 2. Aí eu tenho a Beatriz Mário e tenho o Pedro. Mas não existe isso, professor. É a Beatriz, o Mário e o Pedro. Como é que eu vou saber claramente, já que eu estou lendo, eu não estou falando? Usando a vírgula. Nada foi realizado naquele momento para superar o fato. Por que está entre vírgula ali naquele momento, professor?
Vamos lá, vamos isolar este elemento. Nada foi realizado para superar o fato. Nunca foi realizado? Não, naquele momento. Luciana, preciso de um favor agora. Por que tem essa vírgula aí, professor? Nada a ver, não está escrito o nome dela Luciana. Por que tem que estar a vírgula aí? Luciana, preciso de um favor agora. Vamos lá. Beatriz, Mari e Pedro se reuniram para fazer o relatório. Quem é o sujeito da oração? Estes três elementos aí, Beatriz, Mário e Pedro. Então, vamos voltar lá em cima. A vírgula é usada para a separação de termos que tenham a mesma função sintática na oração. Tanto a Beatriz, quanto o Mário, quanto o Pedro são os meus sujeitos. Então, tem a mesma função sintática. Aquela expressão do segundo exemplo. Naquele momento é o meu aposto. Olha o que diz ali a segunda regrinha, dentro de como usar a vírgula. Eu vou usar a vírgula para isolar aposto ou vocativo. Aqui eu tenho o aposto. Nada foi realizado naquele momento. Este mesmo elemento aí, naquele momento, esta mesma expressão, é um termo antecipado, porque eu poderia pôr lá no final. Nada foi realizado para superar o fato naquele momento. Aí talvez não precisasse de vírgula, fica a meu critério. É opcional. Vocês lembram que há bem pouco tempo eu falei que às vezes existe uma possibilidade, uma excepcionalidade? Aqui seria esta. E no último caso, Luciana, preciso de um favor agora. Aqui não dá para evitar a vírgula e é aqui onde mais acontecem os erros de vocês. Voltando ao WhatsApp, quando vocês me mandam mensagem. Professor, bom dia. Aí aparece lá, professor, sem vírgula, sem ponto, bom dia. Tá errado. Tá errado. É como se o meu nome é Diego. Eu sou o professor de vocês. Então, como existe um grau de formalidade, nós falamos há pouco disso, de hierarquia, provavelmente vocês não vão me chamar de tu. Tem problema chamar de tu? Para mim não, pode chamar, não tem problema nenhum. Mas, de uma maneira geral, a gente chama para quem é mais velho, para quem é um professor, de senhor. Então, professor, bom dia, o senhor poderia tal coisa? E aí vocês simplesmente mandam, professor, bom dia. O meu nome é bom dia? Não, meu nome é Diego. Então, se tivesse lá, professor Diego, vírgula, bom dia, aí sim está correto, tá? A vírgula vai marcar esse vocativo. O vocativo é o meu nome propriamente. Ou simplesmente ou Diego, ou professor Diego. Uma das três possibilidades é o vocativo. Precisa da vírgula. Eu sempre vou exigir isso de vocês. Infelizmente, alguns colegas, ou muitos, na verdade muitos colegas meus, professores, também ignoram o uso da vírgula. Isso me chateia muito. Claro que eu não brigo com eles, não falo para eles, mas aqui é uma aula, eu posso falar para vocês, não tem problema nenhum. Até porque eu não estou citando o nome de ninguém, né? Mas é grave, gente, de verdade, é grave. Eu fico muito preocupado por ver como a nossa língua é maltratada. Fico triste. Vamos lá, vamos seguir. Segundo, o uso do dois pontos, como eu falei para vocês, é do, embora seja, mas dois é plural, professor, pontos também é plural. Mas o nome do elemento do sinal de pontuação é no singular, tá bom? Então, o uso do dois pontos. Qual é a finalidade dele? Introduzir um discurso direto, introduzir uma citação, ou introduzir algum comentário, explicação ou enumeração. Vamos aos exemplos aqui. Maria disse, dois pontos. O que ela disse? Estou com fome. Nem precisaria desse travessão, mas aqui foi para ficar mais bonitinho. No relatório, citei alguns itens importantes, como tempo, duração, prazo e orçamento. No primeiro exemplo da Maria, foi para marcar o discurso direto. O que foi que ela disse? Estou com fome. E no segundo exemplo foi para marcar uma enumeração. O que foi que eu anotei lá no meu relatório? O que eu considerei mais importante: o tempo, a duração, o prazo e o orçamento.
Ah, o ponto final é tão óbvio, né, professor? Essa pergunta aí do terceiro ponto, como usar o ponto final? Normalmente, o ponto final indica uma finalização, nossa, da frase, mas também pode ser utilizado para indicar uma pausa mais longa no período, finalizar uma abreviatura, entre outras funções. Assim, este sinal pode ser utilizado tanto em frases imperativas quanto declarativas. Ih, já não lembro mais disso, professor. Frase imperativa, de ordem, determinação. Professor, posso sair da sala? Não, senta. Declarativa, simplesmente uma declaração. O relatório ficou pronto. Ponto. Pronto e ponto, né? Ponto final. Quero finalizar este trabalho até amanhã. É a minha intenção. Eu estou fazendo declarações aqui apenas. Deixa eu pensar aqui numa abreviatura. Companhia. Ainda tem aquele programa no SBT? Tem Bom Dia e Companhia. Como é que aparece? Bom Dia e CIA. Então, CIA, ponto, é a abreviação da palavra companhia. Por quê? Em algum momento, alguém achou que seria mais fácil abreviar daquela maneira, porque era muito grande a palavra companhia. Então, bora botar CIA, ponto, e marca a abreviação daquela palavra. Finalizando a nossa aula, breve até, né? Normalmente tem 1h30, 1h40. Pouco mais de 1h06 minutos. Uso do travessão. Como eu vou usar o travessão? Para que, na verdade, eu vou usar? Para representar a mudança ou também a fala no discurso direto. Eu não lembro disso, professor, de discurso direto. Discurso direto é quando tem a fala da própria pessoa apresentada ali na íntegra. Quando eu digo assim, vamos usar o exemplo, é melhor, né? Já ia criar outro. Estamos felizes e vamos continuar, disse Gabriel. Simples. Quem disse isso? Gabriel. Ou seja, a fala é dele, é um discurso direto. Eu poderia dizer de outra maneira, para marcar o discurso indireto. Seria assim, ó. Que estamos felizes e vamos continuar, foi o que disse Gabriel. Eu me apropriei da fala dele. Aqui não, eu disse quem falou aquilo, de fato. Tá? Não dá para aprofundar, gente. Tá bom? A gente vai ter aula de discurso direto, de discurso indireto, com a graça de Deus, presencialmente, já lá no segundo semestre deste bendito ano. E eu vou usar também o travessão para dar ênfase a trechos intercalados no texto. Vamos lá. Aqui, como já é o finalzinho da nossa aula, nós temos estamos destacando a vírgula. Vamos lá. Isso foi uma campanha, não uma propaganda, uma campanha da editora Abril, que publica livros e revistas. Tá para falir, inclusive, a Abril. Não, minto, já até faliu. Já faliu. Foi vendida há muito tempo. Vamos lá. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não. Espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito. Obrigado. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não. Quero ler. Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos. Lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Nossa, que maravilha. Eu vou ler de novo, gente. Vou ler de novo. Talvez dê outra entonação, mas aqui eu já vou pontuar de outra maneira. Primeiro exemplo, eu tenho não, espere. Vocês perceberam que eu dei outra entonação agora? Eu usei uma exclamação, eu não usei o ponto final. Não, espere. E aqui, não espere. Vamos contextualizar melhor. Eu já vou, mãe. Não, a minha mãe fala para mim. Eu já vou, filho. Não, mãe, espere.
Vou cortar o mãe para manter aqui a estrutura. Não, espere. A minha mãe diz que já vai embora porque tem horário. Já vou, meu filho. Tá bom, mãe, não espere. Aí teria um complemento. Não espere por mim. Não espere pelo papai. Perceberam a diferença? Sutil diferença. Na fala é fácil perceber, mas na escrita, se não tiver o sinal gráfico correto, eu perco a informação. Eu passo batido, eu passo vergonha também. Então, aqui no primeiro caso, nós tivemos a pausa ou não. Foi necessária ou não usar a pausa. Perceberam aí? Foi necessário, na verdade, foi necessário ou não usar a pausa. No segundo caso, nós podemos criar um herói. Isso só ele resolve. Ah, não entendi, professor. Agora o senhor leu, agora eu não entendi de novo. Vamos lá. Estou falando de Jeremias. Jeremias, nossa, aquele cara é muito bom. Isso daí que tu está me dizendo, só, ou seja, sozinho Jeremias resolve. Vamos retomar aqui a frase original? Isso só ele resolve. Tá? Aqui, segundo exemplo. Isso só ele resolve. Ah, professor, não percebi. Ficou muito sutil aí a diferença. Mas existem. Leiam, releiam mais isso daí. Terceiro exemplo. Terceiros exemplos, que são dois, né? Aqui complicou, né? Porque diz, ela pode forçar o que você não quer. Alguém me oferece um brigadeiro. Aceita, professor? Aceito. Obrigado. Alguém me oferece... deixa eu pensar um negócio que eu não gosto. Eu não gosto de camarão. Não consigo gostar, gente, de camarão, infelizmente. É bom pra quem tá do meu lado na hora que eu tô tomando tacacá, porque a gente fala tomar, mas é comer, né? Eu como o jambu, a goma, tomo o tucupi e o camarão todo eu separo e dou pra alguém. Vatapá também, a pessoa fica muito feliz quando tá do meu lado. Aí a pessoa me oferece um camarão, eu digo, mas eu não quero. Olha, o dono da casa não aceita desfeita. Tem que comer. Tu vieste aqui, agora vai ter que comer. Aceita um camarão? Olha, eu aceito, obrigado. Entenderam? Perceberam aí a riqueza, a sutileza? Bem, a vírgula pode complicar a situação. Pode acusar uma pessoa errada. Esse é corrupto. Eu estou me referindo ao juiz. Eu estou falando... Desculpa, eu até me... É porque pulou um gato aqui do meu lado. Tá perturbando, uma hora dessa da noite. Deixa eu retomar aqui. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Eu estou falando de alguém com o juiz, para o juiz. Vamos usar de novo Jeremias. O Jeremias está sendo acusado. Eu sou a testemunha de acusação. Aí eu digo, esse juiz é corrupto. Esse Jeremias, juiz, é corrupto. Perceberam? E então aqui eu estou acusando alguém. É grave isso. E aqui eu vou me referir diretamente ao juiz. Esse juiz é corrupto. Eu não acredito nele. Ele é corrupto. Tem provas. Eu tenho provas de que ele é corrupto. Não tem a vírgula aqui. Então eu estou me referindo diretamente ao juiz. Não sei se eu estou falando com ele, porque se eu falar que um juiz é corrupto, provavelmente eu vou receber voz de prisão. Já sai de lá algemado. E a vírgula pode mudar uma opinião. Ah, não, deixa isso daí. Ou melhor, tira daqui. Eu não quero ler. Não, traz isso daqui. Não, quero ler. Não quero ler. Não, quero ler. A entonação é que vai mudar na fala. E na escrita? É a pontuação, sem dúvida. Aqui é a vírgula. É isto, meus queridos. A nossa aula de hoje foi prazerosa. Por favor, assistam a ela e estudem. Estudem, sempre estudem. Sempre dou essa dica a todas as pessoas, até quem já é velhinho, ainda mais a vocês que são bem novinhos. Tá bom? Um beijão e até mais.